Olá, eu sou o André Botelho, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Arujá e professor da FLAM, Faculdade Latino-Americana de Teologia. E eu quero trazer para nós, neste estudo, uma reflexão a respeito de aprendendo a ser igreja. Nós vivemos em tempos difíceis de isolamento e a gente pergunta, e agora? Longe dos templos, longe dos pastores, sem cultos públicos, sem um dia certo para cultuar a Deus. Como é que a gente é igreja num tempo assim? Então vamos fazer uma reflexão juntos aqui a respeito desse tema. O segundo tema que eu quero trazer para vocês, o primeiro foi a respeito do templo, a casa de Deus, e o segundo aqui é a respeito do dia do Senhor. A pergunta que nós fazemos é: qual é o dia do Senhor? Temos um dia certo, apropriado, um dia que deve ser consagrado ao Senhor? Esse dia é o domingo? Nós devemos consagrar o nosso domingo para Deus? Por trás dessa pergunta tem uma pergunta muito importante: quanto tempo eu devo dedicar a Deus? O que Ele pede a mim em relação à minha vida, em relação à minha consagração? Convido você para a gente ler Colossenses, capítulo 2, versículos de 16 a 17. Diz assim a palavra: Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Bom, nós vamos voltar a esse texto daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho dessa visão religiosa a respeito do dia do Senhor. É interessante que muitas vezes a gente fala de uma visão religiosa que se torna um peso, um fardo sobre as pessoas, mas muitas vezes a versão e a visão religiosa é uma forma de simplificar a espiritualidade, que deve ser vivida através do Espírito. Mas vamos entender aqui essa visão religiosa a respeito do dia do Senhor. Entende-se assim: o domingo é para o cristão como o sábado era para o povo de Deus no Antigo Testamento. O dia em que nós separamos para a nossa consagração ao Senhor. Nós temos 6 dias para cumprir as nossas obrigações seculares e buscar as coisas do nosso interesse. E separamos o domingo, o dia do Senhor, para o culto a Deus e o serviço cristão. Parece bastante razoável, não é? Mas vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro, essa questão do sábado. De onde vem a questão do sábado? Bom, essa era uma lei muito específica, muito bem colocada. Ela, inclusive, está ali entre os 10 mandamentos. Sempre foi uma lei muito importante no povo de Deus, para o povo de Deus, e importante fazendo parte da espiritualidade do povo de Deus. Vamos relembrar essa lei juntos aqui. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois, versículo 11, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia
e o santificou. O sétimo dia foi criado e santificado pelo Senhor. E aqui há um princípio que foi ensinado ao povo de Deus do descanso, que o trabalho é legítimo, que o trabalho é bom, que o trabalho dignifica o homem, mas é necessário a pausa, o descanso. E no descanso se agradece a Deus pela vida, pelo trabalho, pelas forças, pela criação, que é a própria contemplação que a gente vê no Gênesis no sétimo dia. Mas essa lei, esse princípio foi dado ao povo de Deus, mas o que nós vimos depois ao longo da história do povo de Deus e no período em que Jesus estava aqui, é que o sábado foi transformado num grande fardo. Aquilo que foi dado ao homem para o seu descanso, para não deixá-lo escravo dos outros e do trabalho, havia sido transformado num grande fardo. E é por isso que essa palavra de Jesus ela é tão importante lá em Marcos 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Olha que coisa maravilhosa para a gente ouvir a respeito não só do sábado, mas da lei. Que a lei é dada ao homem para o bem do homem, seja qual for a lei de Deus, e ela serve ao homem. O homem não é escravo dessa lei. E você se lembra, lendo o Novo Testamento, como Jesus teve conflito com os judeus e os líderes judeus por causa do sábado. Eles não admitiam que Jesus curasse no sábado. Aquele homem que fosse curado ali, o aleijado, não podia carregar sua maca no sábado. São coisas absurdas que nada tem a ver com o sábado que Deus havia dado aos homens. Mas vamos voltar lá então a Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque Paulo é esse que vai nos dar essa interpretação do sábado, do descanso, que vai nos explicar o Evangelho e nos mostrar como a lei é cumprida e transformada em Cristo e o que a igreja tem hoje. Lendo novamente esses dois versículos, e diz lá: portanto, ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Aqui ele está falando uma coisa muito importante, que muitas das coisas que foram ensinadas ao longo do Antigo Testamento nas leis, principalmente em relação às festas cerimoniais e os dias santos, tinham um único objetivo: apontar para Jesus Cristo, aquele que vive e cumpre a lei e a vontade de Deus. Ele é a realidade. O resto é sombra. Então, Paulo está explicando que o próprio conceito de sábado, se não apontar para Jesus, ele se torna apenas uma sombra, porque Jesus é a verdadeira realidade. E já já eu falo desse aspecto de Jesus cumprindo a razão do próprio sábado. Mas antes eu acho que é importante a gente entender algumas coisas. Nós não estamos debaixo da lei do sábado, nem o domingo, né? Porque os cristãos tiveram a liberdade de, ao invés de dedicar o dia do Senhor no sábado, passar para o domingo. Mas nós não estamos debaixo de uma lei rígida a respeito de guardar um dia para o Senhor. Mas os princípios do sábado, da guarda do sábado, estão aí. E eles são princípios que nos trazem grandes benefícios. E com certeza
nós pecamos e erramos em relação a esses princípios preciosos. Vamos lá. O que a questão do sábado e do dia do Senhor nos ensina? Primeiro, o descanso nos ensina a contemplar e a desfrutar a Deus e as obras da sua criação. É necessário pausar, descansar, parar. E é por isso que a contemplação ela está dentro do descanso. E no Êxodo isso nos remete a Gênesis, que Deus trabalhou e no sétimo dia descansou e contemplou a sua própria criação, e Ele nos convida a fazer isso. É participar desse gozo de Deus, dessa alegria em ver a criação, em ver o fruto do seu trabalho. O descanso nos ensina a contemplar a Deus e desfrutar dessa gratidão. Em segundo lugar, o descanso nos ensina a dependência de Deus e o reconhecimento que dele vem a capacidade para o trabalho. Como isso é importante? Quando eu paro de uma forma consciente e digo, basta, suficiente, eu estou entendendo que eu dependo de Deus, que dele vem a força do trabalho. Hoje em dia existe uma tentação muito grande de não parar de trabalhar 7 dias por semana, de trabalhar muito mais horas do que é exigido. Isso é uma tentação. Nós precisamos ter equilíbrio na vida e entender a nossa dependência de Deus. E a pausa, o descanso, nos ajuda a entender essa preciosa lição. Terceiro lugar, o descanso nos liberta da escravidão do ativismo e da cobiça por bens materiais. Sim, é no descanso que nós fazemos esse exercício do é suficiente, basta. Eu não tenho que, minha vida não tem que ser um ativismo completo, eu não tenho que buscar sempre mais, uma ganância incontida. Não, a pausa me ensina a olhar aquilo que tenho e não ser escravo do trabalho. E o quarto tem a ver exatamente com isso. O descanso nos ensina o contentamento. Quando Deus terminou de criar todas as coisas, ele disse, é bom, basta. Será que Deus parou de criar porque ele não tinha mais nada para criar? Ou acabou a sua criatividade? Ou não? É porque ele sabia que era suficiente. Era bom. O descanso nos ensina a respeito do contentamento. Aprender que é suficiente e que é bom aquilo que Deus nos deu. Hebreus 4, de 9 a 10, nos traz aqui uma lição a respeito do sábado. Lembra que Paulo lá diz que a realidade é Cristo, que aquelas coisas que foram ensinadas ao longo do Antigo Testamento, as festas, os dias santos, os sábados, apontavam para uma realidade. E qual é essa realidade? A realidade é Jesus. E aqui nós temos o sábado soteriológico, que tem a ver com salvação, e o sábado escatológico, que tem a ver com o fim, né, o final dessa nossa salvação. Diz lá Hebreus, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. A palavra que está nos revelando algo maravilhoso, que nós estamos sendo preparados para esse descanso, esse sabático, que é o descanso das nossas obras. E nós só descansamos das nossas obras se nós entramos no descanso de Deus, no descanso do Senhor Jesus, aquele que realizou a obra completa de Deus, para que a gente possa então descansar das nossas obras. Esse é o descanso, o sábado soteriológico da nossa salvação. E ele também escatológico, porque ele é essa esperança desse
desse dia em que vamos de fato descansar no Senhor, de todas as nossas obras, do nosso pecado, da nossa vida, dos nossos fardos, tudo isso por completo será realizado. E nós devemos entrar nesse descanso. Isso é uma esperança futura daquilo que vai acontecer conosco. Então, quando a gente fala de dia do Senhor, por que não é adequado falar em guardar o sábado ou guardar o domingo? Porque a verdade é que o dia do Senhor é hoje. É o tempo, e o tempo do Senhor é agora. Como celebra o salmista, né, no 118, 24. Esse é o dia que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Qual dia? Hoje. Que hora? Agora. Que dia deve ser consagrado ao Senhor? Este. Que hora deve ser consagrada a Deus? Esta. Não existe tempo secular na nossa vida. Não temos um momento fora da presença de Deus que nos dedicamos às nossas coisas. Estamos sempre na presença de Deus e tudo que a gente faz deve ser consagrado ao Senhor. Veja comigo ainda Romanos 14, de 5 a 8. Paulo novamente discute as coisas sagradas e os dias sagrados. E aqui ele tem uma palavra preciosa, ele diz: há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graça a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graça a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Coisa maravilhosa. Agora, precisamos lembrar que Paulo aqui ele está falando dentro de um contexto onde existem cristãos judeus e cristãos gentios. E ele está dando liberdade ao cristão judeu de continuar guardando o sábado e as festas conforme a sua tradição, conforme ele aprendeu. E ele está querendo conciliar esses dois grupos, dizendo: peraí, se você vai guardar o sábado, faça isso, mas faça para o Senhor, não faça para os outros verem, não faça julgando os outros. Agora, se você não sente esse peso, essa necessidade, então, se todos os dias são iguais, celebre a Deus dessa forma, mas sem julgar os outros. E a ênfase aqui é exatamente: o importante é viver para o Senhor. É isso que nós devemos fazer. E é nesse sentido, não faz sentido separar um dia para o Senhor se o que nós fazemos é viver e morrer pelo Senhor, para o Senhor, pois pertencemos ao Senhor. Como diz lá, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, inclusive trabalhar, nosso trabalho, nosso emprego, façam tudo para a glória de Deus. Qual é o dia do Senhor? Que tempo é esse que nós separamos e consagramos a Deus? O dia do Senhor é hoje. E o tempo do Senhor é agora. Esse foi o nosso estudo bíblico virtual. Até a próxima e Deus abençoe a todos.